Olá, pessoal! Começa agora o nosso Afrotinto Vinocast, um videocast que vai explorar o universo do vinho através das lentes da Afrodiáspora. Eu sou Carol Souza, sommelier e sou anfitriã nessa jornada onde tradição, cultura e sabor se encontram. Quer uma dica? Pegue suas taças e vem com a gente. Para quem acaba de chegar, eu sou Carol Souza, mulher preta, sommelier daqui de Salvador, amante do vinho por mais de 20 anos e sommelier profissional há 7 anos. Hoje o nosso episódio começa com uma pergunta. Vinho é só de uva? E para responder essa pergunta, a convidada de hoje é Renata Moura, gastrônoma pela Universidade de Pollenzo, na Itália, mestre em culturas alimentares e estudiosa de plantas e fermentações. Ela também é proprietária da Fazenda Faísca e logo mais vocês vão poder acompanhar muitas coisas sobre essa fazenda. Um projeto lindo que ela está criando. Renata, Oi, Carol. me fala um pouco de você. Tô vendo aqui que você está com seu baby. Pois é. Trabalhando com ele, né? Pois é, Cauê tá com 4 meses e meio. É isso, filho. É fofoqueiro, então ele larga o peito se você falar, porque ele quer participar da conversa. Renata, como eu comecei a falar, a gente iniciou com essa pergunta, né? Vinho é só de uva? O que é que você pensa sobre isso, assim, depois dos seus estudos e da sua vivência mesmo? Então, pela legislação brasileira, as outras eu não cheguei a dar uma olhada agora, mas o vinho é um mosto de uva, um mosto fermentado de uva, né? Não precisa ser vinífera, mas é um mosto fermentado de uva. Então, a gente não pode chamar de vinho comercialmente coisas que não tenham essa característica específica. Porém, é um fato que, desde que o mundo é mundo e existe gente em comunidade, que é como a gente evoluiu ao longo dos tempos, a gente tem buscado o álcool. Formas da gente expandir a consciência, alterar estados de consciência, o álcool é um deles, né? Então, você tem Existe uma teoria muito interessante, eu acho, que antigamente você contava a história da humanidade falando que a agricultura surgiu há 12 mil anos atrás e que isso ocorreu porque as sociedades ficaram sedentárias e elas começaram a plantar grãos para poder sustentar esses grandes números de pessoas, e isso fez com que surgisse um estado, né? A sociedade começou a ter classes, hierarquias, etc e tal. Mas tem uma história muito interessante, uma teoria já lançada há um tempo, assim, não vou te dizer de quanto agora, porque não me vem na cabeça de parida, mas que chama Beer Before Bread, cerveja antes do pão. E aí, o que ele quer dizer? Que, pelos vestígios arqueológicos que você encontrou, as variedades de trigo que você tinha, elas tinham muito mais aptidão para virar cerveja do que para fazer um pão. Tipo, a quantidade de açúcar. Faz sentido, viu? Então, que na verdade, pensou-se, né? Acho que eu até anotei aqui, Edward Slingerland escreveu um livro sobre isso. Não sei se foi ele que postulou essa teoria. Mas que, em vez da gente se fixar a terra, da gente não, né? Dos povos Sim. de onde a agricultura surgiu. Se fixar a terra e produzir grãos em escala para poder alimentar as pessoas e tal, na verdade o que eles estavam buscando era produzir álcool. Tipo, disse
tem-se meio aceito que o hidromel é o álcool mais antigo. Porque é um, né? O que eu já ouvi falar também. Que é a primeira bebida é o hidromel. Você tem, especialmente se você pensar não só na abelha africana e europeia, né? Mas nessas abelhas aqui da América. O mel é super aguado, ele fermenta muito rápido. Faz sentido que ele tenha virado um álcool Sim, primeiro, antes das outras todas, antes. né? Foi uma coisa muito espontânea, né? Mas, enfim, essa teoria diz que então eles estavam buscando o álcool. E isso fez com que eles começassem a selecionar o trigo e se fixar a terra e plantar. Porque o álcool, ele tem essa característica de estabelecer relações comerciais, de estimular a criatividade. Longe de eu estar fazendo aqui uma apologia Sim, ao tu álcool, sabe. com moderação, inclusive porque antigamente essas bebidas não tinham um teor alcoólico tão alto, né? Você levou anos para fazer com que uma levedura tivesse essa capacidade de produzir um álcool mais forte. Sim. Por exemplo, né? Se você quiser fazer um vinho de fruta e você quiser que ele tenha um teor alcoólico mais alto, nem sempre você consegue só fermentar ele espontaneamente. Por quê? A levedura que você vai comprar pode ser uma levedura de champanhe, pode ser uma levedura de cerveja. É a mesma levedura, Saccharomyces cerevisiae. Mas ela foi selecionada ali, neste caso no laboratório, para conseguir alcançar uma quantidade alcoólica, né? Converter bastante açúcar em álcool e manter ela não morrer Sim. enquanto ela produz mais álcool. Porque muitas vezes, quando o álcool já começa a ficar um pouco alto, ela vai baixando em número. E aí você não consegue alcançar um teor alcoólico tão forte. Então, bebidas mais antigas, por exemplo, se você vai pegar uma chicha, você vai andando pelo Peru, não sei o quê, as pessoas fazem chicha em casa. E o que é chicha? Chicha é um fermentado de milho. São todas coisas que você usa para fazer álcool também. Fermentando. Além de ser o grão base da comida, Sim. etc., você pode produzir álcool a partir disso, né? Você tem saquê, enfim. Você tem esses grãos que são o alimento daquela sociedade. Isso, mas e que também produzem álcool, né? E você tem, obviamente, as frutas, que é o nosso assunto de hoje. Então, você tem registros de vinhos muito antigos, feitos muito antes de Cristo, até porque para Cristo transformar água em vinho, o vinho já devia estar sendo bem produzido. com certeza. Disse que o vinho era bem ruim naquela época, mas... Tanto que Jesus fez o vinho melhor do que o que estava sendo servido, né? Ah, então, certo ele. Mas é isso. Também não dá para saber como que era o nosso paladar naquela época, né? Vai ver, era bom para eles. Provavelmente era. Desculpa, gente, eu tive que passar meu filho aqui 1 minuto pra gente continuar conversando. Mas, enfim, péssimo. Diferente do vinho, como é para fazer vinho de fruta com relação à fermentação? É açúcar que tem que colocar em cima para que isso aconteça? É algo sobre isso? Então, o vinho, pelo que eu entendo, tá? Aí as pessoas têm o entendimento delas. Tem várias teorias, né, gente? Pelo que eu entendo, no meu entendimento, sem querer ser purista nem nada, pelo contrário, né? O vinho, eu entendo ele como uma técnica, certo? O que você vai fazer nessa técnica? Você vai pegar a coisa que você quer usar. Então, pode ser uma fruta, né? Pra gente não falar de grãos, vamos falar de fruta. Então, usa-se a uva, mas eu posso usar... No Japão, usava-se ameixa. Você pode usar aqui a acerola, você pode usar a siriguela, qualquer fruta que tenha açúcar. Sim. Certo? O vinho, no meu entendimento, ele é uma técnica, certo? É uma técnica em que você quer liberar o espírito de uma coisa.
certo? O álcool não é o espírito, em inglês a gente chama de spirit. Verdade. Então, pronto. Esse processo, para além do fato de que a gente usou para fazer bebidas que embebedam, embriagam e liberam a criatividade, alteram os estados de consciência, criam formas de relação social, porque se a gente bebe juntas, as nossas defesas baixam, então a gente consegue fazer acordos, Sim. isso através das sociedades do mundo. Sim. Mas como nesses contextos, o que deveria ser ainda hoje, as coisas eram muito únicas, né? Elas não eram tão separadas. Então, não existe o recreativo e o remédio. Tudo é um processo da mesma coisa. Então, por exemplo, se você pega a uva, o que você vai fazer? Você vai converter esse açúcar da uva em álcool. O que você está fazendo? Você está liberando uma parte dessa planta que está presa nela, cristalizada em açúcar. E quando você libera isso, pela visão da alquimia, por exemplo, a fermentação é você provocar o caos. Então você pegou essa planta, você provoca o caos nesse ser. E esse ser libera o espírito dele, que está ali nesse caos. Uhum. Que é exatamente o que acontece mais ou menos quando a gente começa a beber, né? Então, por exemplo, se você for pensar na visão da alquimia mais pro lado da Grécia, porque no Egito não estudei tão a fundo, mas foi lá que começou tudo. Você quer capturar esse espírito porque ele é muito rápido. E para os gregos, por exemplo, esse espírito é Hermes. Então, ele é o mensageiro. É ele que traz a mensagem das coisas, né? Se você quiser Por fazer isso que a gente se solta, né? Isso. E as coisas são muito ligeiras. Ele tem as asas nos pés, né? Então você provoca um caos nesse ser, nesse indivíduo, e você libera o espírito dele nesse mosto. Sim. Se você quiser capturar esse componente, né, esse espírito, você vai ter que extrair esse álcool puro, sem o resto das coisas. E aí vem a técnica de destilação. Então, eu posso pegar um vinho de uva e fazer, como eles chamam, né, de grapa. Sim. Eu posso fazer isso com a cana e tirar uma cachaça. Eu posso fazer isso com o arroz. Eu posso fazer isso com o milho e dar um bourbon, né, dar um whisky. Tudo bem que pro bourbon sair, você já misturou com outras coisas. Mas tudo bem. Mas você fermenta e destila. Sim. E assim você extrai esse álcool. E você pode ver que o álcool é sempre transparente. Poético isso. É bonito, né? É muito bonito. Enfim, mas então o que acontece? Antes dessa técnica de destilação, ela correu o mundo, e aí, não sei, vamos supor que ela surgiu no Egito, viajou com os árabes, viajou com os judeus, foi parar na Europa e tudo mais. E foi para a China, veio da China para o Egito. Correu por aí pelo mundo. Correu pelo mundo. Você ainda assim tinha o mundo inteiro fazendo álcool. Você tem, inclusive, estudos que mostram que bichos também vão atrás desse álcool. Tipo, sabe o lêmure do Madagascar? Eu me remexo muito. Sim. Eles chupam uma fruta que tem lá. E eles ficam meio doidinhos. Então, eles são doidinhos, inclusive no filme, acredito eu, que é porque eles ficam chupando essa fruta, que fermenta ali, e ela começa a produzir um leve teor alcoólico. Sim. Mas para um bicho que é do tamanho de um antebraço, qualquer álcool já é um álcool. Já então. Mas aí, voltando para o nosso, né? Apesar do vinho de uva ter sido essa bebida que correu uma área do mundo antigo e hoje veio para cá, para América, né? Hoje, assim, há um tempo. Isso. Com a colonização e a invasão, você trouxe videiras e uvas e tudo mais. E barris de vinho também já. Você pode, basicamente, produzir vinho de qualquer fruta, né? Inclusive, na própria Europa, você tem a cidra.
que é um vinho de maçã. Exato, exato. Apesar do nome vinho vir da vinha, E o método é o mesmo. o método é o mesmo. Você tem diversos... a técnica básica é a mesma. Uhum. Você vai amassar essa fruta para extrair o líquido dela. Esse líquido vai liberar esse açúcar num meio aquoso e vai fazer com que a levedura que está na casca da fruta, que está no ar, que está no barril, contamine esse mosto. Esse mosto pré-fermentação, essa levedura vai colonizar essa bebida, essa solução, e o açúcar vai ser convertido em álcool. Aí o que acontece? Você pode deixar a casca mais tempo ou menos tempo. Se você quiser produzir um álcool mais forte, você pode lavar a casca, porque aí você diminui a competição, porque essas leveduras elas estão em qualquer lugar, né? Elas estão na casca da uva, elas estão no tronco da árvore, elas estão nas folhas, estão na mão da pessoa. Então, especialmente quando essas vinícolas mais antigas, né? Sim. Que tem a ânfora antiga, o barril antigo, aquelas leveduras já estão ali prontas. Prontinhas. Há muitos batches, né? Há muitos banhos sendo cultivadas ali. Justamente porque você quer um perfil de sabor razoavelmente agradável para o que você entende como agradável. Então, você tem diversas nuances dentro dessa técnica em liberar o açúcar no meio aquoso. Se você quiser fazer, por exemplo, um vinho de algo que não tenha muito açúcar e você quiser chegar numa graduação alcoólica um pouco maior, você acrescenta uma fonte de açúcar, que pode ser várias, né? Se você estiver fazendo uma coisa com um pouco mais de pureza de sabor, tipo, eu vou fazer um vinho de acerola, como esse que eu fiz aqui. Gente, Renata fez esse vinho de acerola aqui, viu? Que a gente já vai... Aliás, eu já vou servir enquanto você vai... Podemos. Então, esse vinho de acerola, eu comprei acerola na feira, né? Verão, você tem acerola, tem caju. Essa é safra 2021. Olha, gente, o aroma tá incrível, vocês não estão sentindo. Ele tem um cheiro... Eu acho que ele tem um cheiro muito interessante, parecido um pouco com saquê, eu achei. Menina! Verdade. Porque depois eu destilei ele. Saúde, amiga. Amiga, saúde. Aos vinhos, às bebidas de fruta. Que bom que durante todos os séculos e séculos e séculos já existiu. E a gente não vai parar de beber ele só porque não tem nome de vinho. Porque não querem botar o nome de vinho. Eu acho que essa coisa da legislação, ela é importante por um lado, porque você, às vezes, protege contra um avanço agressivo da indústria, né? Sim. Então, sei lá, no vinho, você pode, sei lá, começar a ter bebidas adulteradas. Não adulteradas como o meu vinho de acerola, que tem açúcar, porque eu queria chegar a ele numa graduação alcoólica um pouco maior. Até porque eu queria tirar o álcool, então... Sim. Eu precisava subir um pouco mais. Mas você pode dizer que o meu é um vinho adulterado. Mas eu adulterei ele com um propósito. A indústria adultera com outros propósitos, né? Muitos outros. De maximizar lucro. Então, aí a gente já começa a ter um monte de bebida adulterada. Eu acho que, às vezes, um certo purismo e um cuidado pra gente não afrouxar muito a nomenclatura é interessante. Em compensação, ainda assim, em comunidades, vou falar no caso pelo Brasil, né? Você tem o vinho de jabuticaba, que foi esse outro que eu trouxe aqui, que é chamado de vinho de jabuticaba pela comunidade. Você tem o vinho de Jurema, que é o vinho da festa de caboclo, é chamado de vinho de Jurema. Recife, não? A Umbanda, no geral, faz, assim. Sim. Lá no terreiro tem. Verdade. No terreiro de caboclo tem. Que é da casca, né? Da Jurema infusionada. Sim, né? sim. Aí você vai falar, isso não é um processo de vinificação, mas a gente chama de vinho. Você tem o vinho de palma, que a gente pode falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco.
Enfim, mas basicamente é isso. Você vai pegar essa fruta, liberar o suco dela. Se ela não tem, por exemplo, essa acerola, ela não tem muita água. Porque o que acontece? Você vai falar, ah, Renata, mas aí o seu vinho de acerola, ele não é um processo purista de fazer vinho. Porque a uva, você não adiciona nem açúcar nem água. Eu sei. Porém, a gente tem que lembrar que a uva, ela está sendo selecionada para fazer vinho há mais de 4.000 anos. Diferente das frutas. Diferente das outras frutas. Então, é fácil pra gente dizer, vou pegar um vinho de uva, vou fazer um vinho de uva e vou deixar ele fermentar de forma selvagem, né? De forma espontânea. E ir provando, e quando estiver bom, para. Pode durar meses, anos, de acordo com a pessoa, com o Exato. vinhateiro quer, né? Que são os vinhos naturais. Exatamente. Essa uva, ela fermentou de forma espontânea. Mas tem 4.000 anos de investimento humano naquela uva. Para ela chegar até onde ela chegou. Tanto que essa uva que a gente faz vinho, né? Quem já foi em vinícola, as uvas parecem umas passas. Ela não é gostosa de comer, ela é muito doce. Tipo, ela foi selecionada por milhares de anos. Você vai pegando a mais doce, a que... E os cruzamentos e tudo, né? Que foi transformando essas uvas. Você foi acumulando esse açúcar na uva. E com isso, essas leveduras também foram evoluindo, né? Junto com o contexto ecológico da coisa. Sim. Então, a uva, ela tem uma levedura própria, que é a Saccharomyces, você chama de uvarum, ela pode estar em outros lugares, né? Mas chama de uvarum porque foi descoberta na uva. Então, é mais fácil você fermentar de forma natural e o gosto sair razoavelmente gostoso, um vinho de uva. Não estou dizendo que é fácil fazer vinho natural. Mas um vinho de acerola, eu tirei ele da feira. Eu não posso não lavar. Exato. Entendeu? Exato. Se eu tivesse tirado da minha árvore lá em casa... Aí já seria outra coisa, porque o processo de fermentação seria... Tá ali, né? Tá ali na casca, né? Tá ali na casca, eu posso usar essa levedura. Ainda assim, eu posso jogar um pouco de levedura para aumentar uma competição saudável, né? Fazer com que a Saccharomyces cerevisiae, que é aquela que produz o álcool, esteja em maior número. Uhum. E aí, isso aí é uma orquestra que você vai descobrindo cada vez. Você pode testar jogar, pode testar não jogar, pode sair ruim, pode sair azeda, amarga, né? Você tem diversas reações químicas aí. Mas então, para esse vinho... O que foi que você fez nesse vinho? Eu peguei a acerola da feira, eu lavei, eu bati ela, eu amassei na mão com água, mas eu bati no liquidificador um pouco. Uhum. E aí, pronto, depois que eu fiz esse sucão de acerola, eu e Ivan, meu companheiro, né? Como a gente queria chegar numa graduação alcoólica razoável, a gente usou um refratômetro. Você não quer isso? Que é um instrumento que você coloca uma gota desse líquido e ele vai te dar a escala Brix, que é Sim, lembrei. a proporção de sólidos dissolvidos nessa solução. No nosso caso, o açúcar. Né? Então, a gente estava lá com um Brix de... Agora já não vou lembrar, essa safra é 2021. Devia estar nos 3, 4, talvez esteja falando bobagem. Mas a gente jogou açúcar. Sim. Para poder chegar num Brix ali de 11, 12. Que Brix é o... Explica pra gente. Então, a escala Brix é... Explica pra gente. Ele te diz a... Isso, ele te diz a proporção de sólidos dissolvidos num meio aquoso. Tá. Né? Nesta solução que você está avaliando. No nosso caso, o sólido é o açúcar. Então, eu joguei açúcar branco mesmo. Porque eu queria subir o álcool. E... Aí você vai falar, mas você podia ter jogado açúcar mascavo, demerara, melaço, caldo de cana, suco de uva. Poderia. Mas eu queria realçar o sabor da acerola. Com certeza. Então eu precisava do açúcar mais destituído de personalidade que eu tivesse. Eu precisava de um açúcar limpo. Sim. Né? Puro. Então eu joguei açúcar branco. Exato.
Eu até acho que esse era Demerara, mas que já é um pouco mais limpo, né? Mas eu não queria gosto de cana. Sim. E aí é isso, como você pode ver, a gente tem. Depois eu coei, né? A gente coou e deixou. Gente, mas eu vou dizer assim, o Fermentar. aroma realmente lembra muito de saquê. Acidez, assim, baixa, gostosa. Ele tem um cheiro. Ele tem um pouco de cheiro de ameixa também. Gente, eu amei. Eu até já pedi pra Renata pra ela me ensinar a fazer um vinho de fruta, mas até agora não rolou. Acho que vai rolar na fazenda. Vamos fazer, amiga. A gente quer fazer cidra de jambo Vamos. na De Safara. jambo. Ai, meu Deus, eu amo jambo. A ideia é essa lá, né? A gente quer pegar tudo que der na época. Cidra de jambo esse ano vai ter, ano que vem não sei. Exato. Pode ser que Respeitando a sobre o natureza, os jambo, ciclos pode da ser que não natureza. sobre. Pode ser que o cavalo coma o jambo, não tenha jambo suficiente. Pode dar 10 barris, um barril. É isso, é Vai ser respeitando os assim. ciclos, né? Agora eu queria ver com você uma coisa. Você chegou a falar, né, do vinho de fruta em diversas culturas. E eu realmente penso que o vinho de fruta, como você falou, é anterior a tudo, né, alcoólico que a gente já viu, não só de fruta, né, mel, de outras coisas que não sejam uva, né? E isso me traz também, você falou de outras culturas, mas aqui no Brasil, os povos originários também fazem, né? Fazem, fizeram desde sempre vinhos também de outras frutas. Você tem fermentados alcoólicos, especialmente com raízes, né? Mandioca, no caso, cauim, caxiri, caiçuma, dependendo da etnia. E você tem de milho também, Uhum. porque o milho é tão presente no território brasileiro quanto a mandioca, né? A gente Sim. às vezes acredita somente a mandioca, esse protagonismo, mas no continente mesmo, a mandioca ela tem uma ocupação bem importante, principalmente no litoral. Mas no interior você tem muita comida com milho, né? E isso Sim. porque a presença do milho para esses povos que desceram que ocuparam o território ocidental do continente do território brasileiro, eles também utilizavam muito milho. Então você tem essa bebida que tem diversos nomes. Eu tô lembrando um aqui agora para os gavião, os povos gavião ali do centro-oeste, chama macaloba, que é uma bebida de milho. E aí tem uma história curiosa que é a do cacau. Eu não sei que bebida se fazia, mas o que você tem de informação hoje é que o cacau, ele é uma planta que foi domesticada, porque toda planta domesticada ela veio de um ancestral selvagem, né? O cacau, ele foi domesticado na região amazônica, ali mais ou menos onde você tem uma fronteira Peru, Venezuela, Brasil e Colômbia, eu acho. E uns 90% das variedades de cacau que você tem que foram domesticadas fora de um órgão, tipo uma Embrapa da vida, Sim. né? Elas foram todas domesticadas na Amazônia. Então, a teoria que você tem hoje aceita é que esse cacau, ele foi domesticado nessa região, em 11, 12 variedades, mais ou menos. E ele foi subindo por rotas comerciais de troca entre os povos, isso muito pré-colonização, né? Foi subindo até o México. E lá, ele começou a ser utilizado pelas amêndoas. Então, você disse que o cacau, ele é amazônico, mas o chocolate, né? O chocolate europeu, mas essa bebida feita a partir das amêndoas torradas do cacau, ele é, eu não vou dizer mexicano, porque o México não existia, né? Sim. Maia, provavelmente.
Então, lá o cacau foi selecionado pela amêndoa, porque a amêndoa era valiosa para eles. A amêndoa era uma moeda de troca. Mas se você não selecionou esse cacau para amêndoa aqui na Amazônia, a minha pergunta é: por que que você domesticou esse cacau aqui? Por que que você tem tantas variedades domesticadas nessa área? Uhum. E aí eu não sei. Penso eu que a polpa é tão rica quanto, né? Sim. A amêndoa. E você pode ter usado essa polpa para fazer o que a gente chama hoje de mel de cacau, De mel de cacau. só que fermentado para tirar um álcool mesmo, para fazer uma bebida alcoólica. Agora, essas bebidas que a gente está falando aqui, que são principalmente ancestrais, de povos originários, elas também eram usadas em rituais religiosos, Sim. né? Eu acredito que tanto aqui, nos nossos povos originários, como em todos esses, essas bebidas de fruta, né, fermentadas, elas também eram usadas em rituais religiosos e sociais. Sim. Você sabe de alguma, tanto aqui, pode ser aqui mesmo no Brasil ou fora, que utiliza ainda dessa bebida para rituais? A juremeira, né, por exemplo? Mas não é de fruta. Não, então. É que, assim, o que a gente chama hoje de vinho de Jurema é uma infusão, né? Você infusiona a casca, nesse caso, a Sim, casca sim. da Jurema em vinho. Sim. Mas toda bebida alcoólica, ela tinha e tem, né, até hoje esse contexto. A gente não tinha uma separação tão grande do que era religioso, do que era recreativo. Até porque Eu o diria. cristianismo, né, tá aí desde sempre, a hóstia E o vinho. e o vinho ali, e tantas outras religiões. A gente já falou isso em outro episódio, né? Ele tá presente, né? Mas o de fruta, eu também acredito, de fruta, de raiz, seja lá o que for, Sim. eu acredito também que eles estão completamente não, muito enraizados também a essas comunidades, né, Com que ainda certeza. utilizam o cacau, por exemplo, como algo sagrado, né? Sim. A bebida extraída do cacau como algo sagrado. Inclusive, uma coisa que eu tive muita dificuldade, gente, aqui em Salvador, foi, e que eu sempre quis trazer para esse Afrotinto Vinocast, para mim não poderia faltar. E eu ficava, meu Deus, eu não tô achando. Como é que eu vou achar alguém, ou em Salvador, alguém que saiba fazer vinho de palma, alguém que já tenha feito vinho de palma? E eu tinha do meu lado uma amiga que já fez vinho de palma. Né? E o vinho de palma também é algo sagrado. Sim, né? com certeza. Então, conta pra gente, Renata, porque eu procurei de cabo a rabo de Salvador, Bahia toda e não achei. Eu também já Foi isso procurei. de você? Você procurou e também não achou? Eu procurei, o que que acontece? É engraçado você citar a Igreja Católica. Na verdade, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu digo que eu sou especialista em vinho de missa. Porque eu escrevi sobre vinho de missa. Olha pra isso. Eu entrei nessa pira, né? Enfim, eu tinha ido fazer estágio na Argentina e, por encruzilhadas da vida, eu e meu co-orientador não nos demos muito bem. E ele me abandonou, falou: olha, se você não fizer o tema que eu quero, se vire. E aí eu tava na Argentina, tinha morado na Itália, tava terminando esse processo do mestrado e eu precisava escrever sobre alguma coisa em 2 meses. E aí eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu pedi uma luz a Deus, entendeu? E aí era em plena eleição, aquele caos de eleição, que a gente bem sabe o que foi, né? Naquela época. Okay. Pois é. Então, eu tava super estressada. Eu tinha ido passar umas 2 semanas em São Paulo e falei: não, o mais importante é a eleição. O importante agora não é mestrado, é a eleição. Imagina se esse homem ganhar. E aí, quando acabou a eleição, quando a eleição já tava terminando, assim, o segundo turno, eu falei: eu preciso urgente organizar a minha dissertação de mestrado. E aí eu falei: eu preciso escrever sobre alguma coisa que eu sei, minimamente, porque não vai dar tempo de eu estudar muito.
E a minha saúde mental já tá tão acabada por conta desses percalços do meu orientador e da eleição, Deles. que eu preciso fazer uma coisa que eu possa dar risada. E a única religião que permite que você faça piadas, porque ela já fez muito mal pro mundo, é a Igreja Católica. Concordo. Entendeu? Eles já estragaram o mundo. E aí eu pensei, bom, com a Igreja Católica a gente pode fazer uma certa piada, né? O Papa é argentino, eu tava morando na Argentina. Falei. Meu mestrado era na Itália, eu bebia muito vinho. Falei, vou falar sobre vinho de missa. E aí fui pro Rio Grande do Sul, logo depois da eleição. Meu Deus, que Tipo, boa escolha. a eleição acabou no domingo, segunda-feira. Eu estava indo pro Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei estudando sobre vinho de missa. Eu fui nas adegas dos freis, capuchinhos lá do sul. Eu estudei o mercado de vinho de missa no Brasil. Eu dei horrores de risada, né? E, inclusive, porque, segundo a definição do Vaticano, o vinho de missa, ele é um mosto fermentado de uvas viníferas. Mas aqui no Brasil, a gente usa muito o chamado sangue de boi, né? Que é Sangue feito do com uva de mesa, que não é vinífera, mas é uva. E aí, pesquisando sobre... lendo livros, né? Especialmente o Manuel Quirino, quando eu estava tentando encontrar um tema para eu escrever. Eu estava lá no Manuel Quirino, Com a Bahia de outrora, futucando É uma boa coisas. fonte. E eu comecei a ver vinho de palma pra lá, vinho de palma pra cá, porque eu vinho de palma, porque eu vinho de palma. E eu, Queria saber. como assim vinho de palma? E aí eu fiquei nessa coisa, vinho de palma, vinho de palma. Comecei, hoje em dia a gente já tem o bom e velho Google, né? Comecei a dar um Google. E aí descobri que o vinho de palma é o famoso marafo. Marafo. O marafo de Exu da Umbanda. Ah, Quando você fala que Exu bebe marafo, o marafo é o vinho de palma. Só que hoje a gente chama marafo de cachaça. Quer dizer, a gente chama cachaça de marafo. cachaça de marafo. Porque a cachaça é o álcool de palma. que a gente pode dar também. Sim. E a gente começou porque a gente não tem mais esse vinho de palma feito no Brasil, né? Então já teve no Brasil, Então. mas... Porque assim, ó, eu vou fazer um adendo aqui. Eu fiquei procurando, né? Desde que eu pensei no Afrotinto, eu dei vários Googles também. E vi uma cena, assim, de... na ilha de São Tomé e Príncipe, em África, um homem, era um documentário sobre ele, inclusive, né? Ele subia com um pano bem forte, assim, né? E ele ia escalando. Como é o nome da árvore? É o dendê mesmo. O dendezeiro. O dendezeiro. Ele escalando o dendezeiro, que era altíssimo, altíssimo. Eu fiquei espantada com aquilo. Ele ia até lá em cima, aí ele colocava uma vasilha de plástico bem grande, né? Quando ele chegava, ele furava lá, fazia umas coisas, e aí ele deixava, ele colocava esse recipiente de plástico lá em cima, amarrava, descia tudo de novo, e depois, mais tarde, ele subia tudo de novo para pegar aquilo e fazer o vinho. E aí eu fiquei pensando, rapaz, é por isso que aqui em Salvador, na Bahia, ninguém tá fazendo mais vinho de palma. Porque como é que sobe num negócio desse? O homem tinha uma técnica milenar de subir naquilo. É uma técnica que, inclusive, parece com quando você sobe num pé de açaí, né? Ou você sobe num coqueiro. Sim, verdade. E como foi isso de você fazer esse vinho de palma? Aí eu fiquei lendo sobre isso, o vinho de palma era vendido na feira, o vinho de palma era ofertado na festa de orixá. E aí eu fiquei nessa coisa, vamos achar, quem sabe, fazer vinho de palma. Aí eu pesquisei como que era feito esse vinho de palma, né? Que processo era esse? E eu descobri que esse vinho de palma, na verdade, é um vinho de palmeira, né? Porque você pode usar várias palmeiras. É o mesmo processo, muita gente não sabe, de fazer açúcar de coco. Na Ásia, você faz muito vinho de palma também. Assim como em África, você tem vinho de palmeiras. Na Ásia, você também tem vinho de palmeiras. Quando eu vi que esse processo tinha a ver com o açúcar que eu já tinha visto, eu fiquei um pouco obcecada com a história do vinho de palma.
eu queria muito fazer para dar para Exu o marafo de verdade dele. Aham. Já que eu Feito por você. Exato, já que eu e Ivan, meu companheiro, a gente tem essa pira com bebidas e fermentação e coisas antigas e ancestrais. Então eu entrei nessa pira de que a gente precisava fazer vinho de palma, ou pelo menos achar o vinho de palma. E eu comecei a perguntar para amigos de terreiros antigos, casas mais antigas, assim, se eles conheciam alguém, o pessoal dos terreiros da Ilha de Taparica, Uhum. né, Cantoá, Engenho Velho da Federação, e ninguém sabia alguém que soubesse fazer. Então, eu pensei, uma hora dessas a gente vai fazer. Certa vez, estávamos eu e Ivan com Solange, do Culinária de Terreiro, Maravilha. lá na casa dela, em Camaçari. E eu comentei com ela, falei, nossa, Solange, eu queria muito fazer vinho de palma, né, vinho de dendê. Porque eu queria muito dar pra Exu, eu tô com essa promessa que eu fiz, assim, pra ele, né? E aí ela falou, eu queria muito fazer isso pra festa de Tatetulemba, que vai ter lá no meu terreiro. Vamos fazer? Eita, e você fala. E aí, pra mim, foi assim, tipo, ai, que legal, vamos fazer, claro. Ela, não, então, eu consigo dia tal. Era assim, daqui a uns 10 dias. Eu acho que não tinha nem isso. Ela falou, não, beleza, e aí, como é que a gente faz? Eu falei, não, tá certo, marca o dia, a gente vai estudar. Porque do que eu já tinha estudado junto com ele, a gente estudou vários processos, tanto da Ásia quanto processos em África, né? Em países africanos. E o que a gente tinha visto é que quem usava o dendê, que eram os países africanos, principalmente Serra Leoa, Camarões, Congo, Nigéria especialmente, onde você consegue comprar esse vinho até na rua, eles derrubavam o dendê. Derrubavam uma árvore de dendezeiro, né? E aí eu falei pra ela, olha, pelo processo que a gente viu, a gente vai derrubar um dendezeiro. Ela, não, beleza, eu tenho um dendezeiro antigo aqui, que já tem uns embaixo pra sair. Porque o que acontece? Vai falar, ai, vocês derrubaram um dendezeiro? Eu também fiquei meio assim. É uma forma de manejo, né? Sim. Você faz isso na floresta. Sim. Quando você já tem uma árvore mais antiga, ela tá produzindo sombra nas outras. E você pode derrubar ela como forma de manejo, usar essa árvore para alguma coisa e deixar com que as outras filhas subam. Sim. Então você tá, entre essas, matando um dendezeiro, deixando crescer 3, 4. Exato. Entendi. E aí ela falou, não, eu tenho um dendezeiro aqui, vamos marcar dia tal. Era assim, uns 10 dias na frente e olhe lá. Vamos, podemos, todos podemos. Vocês vêm aqui em casa e a gente faz. E aí eu fiquei desesperada, eu falei pra ele, eu falei, Chegou meu momento. não, eu fiquei com medo, porque eu falei, a gente vai derrubar um dendê de Dona Solange. Esse negócio tem que sair certo, sabe? Eu fiz uma promessa pra um, ela fez uma promessa pra outro. Como que a gente vai dar errado com isso? Não pode. Eu falava pra Ivan, você tem certeza do que a gente vai fazer? Ele, tá tranquilo, Renata, vai dar certo. Aí a gente ficou horas assistindo vídeos no YouTube, em todos os países, para ver como fazia. Porque como que é esse processo? Sim. A gente ia precisar cavar o pé desse dendezeiro, derrubar essa árvore, e aí acessar exatamente essa parte da planta que você viu, Que é lá em cima. que é lá em cima. No caso do dendezeiro, eles pegam na base do cacho. Sim. Então, sim. assim que esse tronco acaba, é uma parte que já fica mais mole, que é o palmito. Sim, sim, né? sim. Você abre esse palmitinho ali em cima, que já é mais molinho mesmo, é fácil de abrir. Sim, sim. Pelo que eu vi. E aí você deixa, começa a sair uma espuma, você deixa essa seiva sair. E aí o que eles fazem é, você fura através desse tronco. Então, o tronco tá aqui, você vai abrir um buraco aqui, faz esse furo, você abre um buraco assim, uma janela mesmo, cava, deixa esse palmito bem exposto. E aí você vai fazer esse furo aqui embaixo, botar um canudo, uma garrafa PET, né? Sim. Como todo método ancestral. Bota essa garrafa PET e veda ela para que esse açúcar possa cair sem ser muito contaminado. Sim. Existe uma certa contaminação da natureza. Então, e aí a gente cobre esse buraco com um saco e a cada 5, 2, 3 horas, você tem que ir lá tirando, porque essa garrafa vai enchendo. Vai encher.
E aí foi isso que aconteceu. A gente fez, quando a gente abriu, tinha uns besouros gigantes. Que eu fiquei um Vocês não pouco estavam assustada. esperando. Mas a gente acabou entendendo também que esse besouro faz parte. Que de Uhum. repente ele também tem uma levedura nele. Sim. Que faz com que, porque ele começa a fermentar. E a garrafa PET fica com esse líquido que parece água de coco, espumando assim, sai bolha. É gás. E depois disso, aí vocês tiraram esses bichinhos. Isso é o vinho de palma. Ah, já tá pronto. Isso é o vinho de palma. Encheu aquelas vasilhas todas Isso. do líquido Isso. e Esse, já tá pronto. isso é o que eles chamam de vinho de palma, né? Não precisa adicionar nada. Nada. Gente, que fantástico. Esse é o vinho de palma. E o que a gente fez? A gente foi congelando para acumular todos. E aí, para dona Solange, esse fermentado, que era o vinho de palma, para ela já estava pronto. Eu, Agora como deu certo. queria a cachaça limpa, né? Uhum. A gente fez um destilador improvisado lá com o fogão de lenha dela Uhum. e uns tonéis de inox. E a gente extraiu esse álcool e fizemos a cachaça. Cachaça de palma, de minha palma. gente. Olha aqui, ó. Cachaça de dendê. Tem um post lá no Instagram de Solange, no @culinária de terreiro. Gente, Antigo já. achamos uma pessoa que fez vinho de palma em Salvador. Renata Moura, Ivan e Solange. Solange, Rogério. Grande Solange. Solange e Rogério, lá da comunidade. Fomos eu, Ivan, Solange, Rogério. Tinha mais uma pessoa da comunidade. A gente fez isso há uns 3 anos atrás. E um amigo meu que ficou amigo de Solange e passou lá no dia, a Lê Moura, que morava em São Paulo, mas era daqui. Ele queria visitar a Solange. Ela falou: Renata, vem aqui no dia tal, venha também. Então, assim, juntamos uma galera. E eu não provei o vinho de palma. Gente, até hoje eu não provei Deu o vinho de super palma. pouco. Morro de vontade de beber vinho de palma. Então, gente, agora a gente vai beber um vinho de jabuticaba. Você vê, Renata. Opa, obrigada. Que foi que nos trouxe esse belo vinho? Esse vinho de jabuticaba é de seu Ademil, de uma cidade no interior de Minas chamada São Gonçalo do Rio das Pedras. Seu Ademil faz vinho de fruta há muitos anos. Eu acho, inclusive, que ele é a 2ª ou 3ª geração da família dele. Que faz vinho de fruta. Que faz vinho de fruta. Ele chama de lambicá também, né? Porque eles extraíam, destilavam, né? E ele ama fazer vinho de fruta. Gente, um brinde, Saúde. que a gente está quase encerrando. Saúde, saúde, saúde. Saúde, amiga. Amiga, obrigada por ter As vindo. ordens. Ainda tem que falar. Não acabou, não, né? Mas eu preciso beber. Eu acho interessante, tanto o de acerola quanto esse, eles têm um certo umami. Tem. Balsâmico e meio shoyu, Meu Deus, você falou tudo. não é? Balsâmico, shoyu. É muito interessante. Eu gosto bastante também desses vinhos. Gente, esse vinho tá perfeito. Seu Ademil usa açúcar também. Sim. Ele tem uma receita até que é uma receita antiga lá de Minas, que muita gente usa, que você coloca as jabuticabas numa panela e faz uma camada jabuticaba, açúcar, jabuticaba, açúcar. E às vezes você dá só um toquinho no fogão para ela amolecer e começar a soltar líquido. Sim, sim, sim. E aí tampa e Gente, deixa fermentar. É perfeito. É uma pena que vocês não estão bebendo. E é uma pena que vocês não conhecem seu Ademil. Seu Ademil. Ele tem um bar ótimo lá. Gente, eu queria dizer para vocês aqui que tudo isso sobre vinho de frutas, né? Ele também, essas técnicas, elas também, além de participarem, né, de culturas diversas e diversas e diversas pelo mundo afora, também ajuda na nossa biodiversidade, né? Porque costuma, né, principalmente esses, né, que são feitos de forma natural, cuida do manejo do solo, da biodiversidade. Então, assim, são vinhos sagrados, eu diria, não é não, Renata? Com certeza. Sagrados. E eu fico muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, amiga.
não só por falar de vinho de fruta, mas também trazer o vinho de palma, que eu digo, gente, eu procurei mesmo, assim como ela procurou, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade da gente falar sobre isso, sobre o vinho de palma, sobre todos esses estilos de vinho de fruta. E quero dizer para vocês que Renata, que faz vários vinhos de fruta, ela vai preparar uma receita pra gente e a gente vai colocar aqui embaixo no canal o link dessa receita, que é especial, de uma fruta especial que vocês não vão saber agora. E vocês vão poder fazer em casa. Eu, inclusive, vou fazer, porque já é uma coisa que a gente falou, né? Eu preciso fazer um vinho. Renata, vamos fazer um vinho juntas. Então, você vai ter a oportunidade de fazer um vinho É verdade. na sua casa e a gente, eu na minha, ela na dela e ela na minha, e a gente vai fazer um vinho incrível de frutas para beber, compartilhar, consagrar, ritualizar. Porque vinho de fruta é isso, gente. Vinho de fruta é para além de tudo isso que a gente está acostumado, né? É ancestral. Com certeza. Inclusive, eu lembrei que a sua mãe, você me deu um vinagre de saputi, né? Verdade. Porque o vinagre vem do vinho, então, Exato. como você falou, essa coisa da sustentabilidade, né? Você pode usar o que você tem em casa, o que tem na feira, o que tá na época, É. faz o vinho e depois fica com vinagre também pra Eu esqueci que minha mãe fermenta tudo temperar a também. salada. Uma Pois ótima é, você também é filha de fermentadora. Pois fermentadora. é, curandeira fermentadora. Amiga, um brinde a hoje, um brinde a esse encanto lindo. Saúde. Eu gosto do Eu cheiro. tive que brindar de novo, gente, porque tá muito bom. Mas agora vamos finalizar, né? Aqui. Separei o negócio. Eu até queria deixar pra você uma coisa, além de vinho de fruta e bebida de raiz, de etc, dá pra fazer vinho de flor. Tem eu não sei se você conhece, tem uma mulher na Califórnia que chama Alia Nitoto. Nunca vou falar. Ela tem uma vinícola que chama Free Range Flower Wine. E ela também foi buscar em documentos e livros de herbalismo para fazer. Ela faz vinho de flor. Ela é incrível, uma sommelier negra maravilhosa. Ela tem receitas assim preciosas. Minha gente, olha pra isso. Agora, na hora de acabar, ela solta uma bomba dessa no meio dos peitos. Dá para fazer vinho de flor, dá para fazer vinho de fruta. Vinho de flor. A gente também pode tentar deixar o link para vocês verem, porque eu tô sabendo agora disso. Ela é demais, essa mulher. E eu queria agradecer a Renata Moura. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dela, que, por favor, acompanhe. Acessem o @MouraRenata e também o @FazendaFaísca. Agradecendo agora o apoio do Tão Longe, Tão Perto Brasil, que tem trazido vinhos incríveis para a gente degustar com os nossos convidados. Também o figurino de Flávia Botelho no @ModaFláviaBotelho, maquiagem de Gil Sena e, principalmente, lembrando que o Afrotinto Vinocast conta com o apoio financeiro da Paulo Gustavo Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu amei fazer esse episódio de hoje com você, amiga. Eu também. Saúde. Saúde. Obrigada. Até a próxima.